como foi realizado o efeito visual que parecia congelar o tempo, o truque que teria feito a produção usar meia tonelada de gel KY, os surpreendentes efeitos práticos com bonecos e animatrônicos, a técnica que permitiu movimentos físicos impossíveis nas cenas de ação e o uso, na época inovador, de ambientes virtuais. Aqui no Painel Nerd você não precisa de nenhuma pílula para conhecer os segredos dos efeitos do clássico Matrix, o filme que deu origem a um dos maiores fenômenos culturais das últimas décadas. O efeito visual mais famoso de Matrix, que ficou conhecido pelo nome Bullet Time, começou a ser testado 2 anos antes do início da produção do filme. O fundamento da técnica é relativamente simples: tirar uma grande quantidade de fotos quase ao mesmo tempo ao redor de uma pessoa ou objeto que esteja em movimento. Quando vistas em sequência, as imagens fazem parecer que o tempo foi praticamente congelado, mas com certa instabilidade entre os quadros. Nesse primeiro teste, feito com 27 câmeras, os melhores resultados foram atingidos quando a equipe separou o corpo do ator em partes e trabalhou digitalmente a metamorfose entre as imagens. Depois o corpo foi reconstruído, em um processo considerado trabalhoso demais. A técnica ainda precisaria ser aprimorada para ser usada no filme. O que aconteceu mais tarde, com o uso de ambientes virtuais e tecnologias capazes de suavizar os movimentos. Eu ainda vou falar mais sobre esse efeito até o final desse vídeo. Os truques de Matrix não se limitaram a uma só técnica, muito pelo contrário. Um dos melhores exemplos disso é o trecho do filme onde o Neo se liberta da ilusão criada pela Matrix e descobre a verdade sobre o mundo real. Depois de ser envolvido por um espelho fluido feito em computação gráfica, o protagonista desperta em uma cápsula gelatinosa, cheio de tubos conectados ao seu corpo. Para fazer essa substância, membros da produção usaram gel KY em grande quantidade and half a ton of KY jelly, misturado com corante vermelho. A mistura era tão fria que prepararam uma sauna para colocar o ator depois da filmagem. Nesse momento do filme, o Neo descobre que está em uma das grandes torres de uma usina, com milhões de cápsulas como a dele. Aqui, a maior parte dessa visão, obviamente, é digital, CGI, mas também foi criado um cenário parcial, suspenso a 4,5 metros do chão, para permitir movimentos de câmera mais dinâmicos. A criatura que encara o Neo é digital, mas o braço dela, que tem contato com o ator, é um adereço físico. A retirada do plug da cabeça foi feita com um boneco. As mangueiras na pele do ator foram fixadas sobre uma maquiagem que demorou 6 horas para ser aplicada. Dizem que uma pessoa da equipe teria errado na mistura da cola da maquiagem, o que fez com que o ator tivesse que ficar algumas horas a mais tirando as próteses com um tipo de removedor, em um processo doloroso. Keanu Reeves, como sempre, teria encarado tudo com paciência e profissionalismo. Os tubos tinham sido enganchados em placas de acrílico de 12 centímetros coladas por todo o corpo, abaixo das próteses. Eles eram fixos por um sistema de pressão de ar que, quando desativado, fazia as mangueiras chicotearem para longe. Até um tipo de toboágua foi realmente construído para a cena em que o Neo desliza no túnel, e quando o protagonista é içado do esgoto, essa parte também foi filmada de forma prática, em estúdio. No futuro sombrio visto em Matrix, a inteligência artificial domina e aprisiona os humanos. É claro que isso é uma alegoria com várias camadas que serve de alerta para o uso correto da tecnologia, um assunto mais atual do que nunca, porque no mundo real a gente vive o melhor momento para colocar a tecnologia de ponta a nosso serviço, facilitando o dia a dia. E a minha parceira nesse vídeo faz exatamente isso. A Nomad é a solução que você precisa para ter uma vida financeira internacional. É uma conta internacional onde você não paga taxa de abertura e nem taxa mensal de manutenção, e é muito prática de usar. Você baixa o aplicativo, preenche com os dados que são solicitados e abre a sua conta de forma 100% digital, sem burocracia, e pode usar o cartão físico ou virtual para pagar na moeda local em mais de 180 países. Facilita muito as suas viagens, e você economiza muito mais do que se usasse casas de câmbio ou cartões de crédito internacional, sem contar que não precisa se arriscar carregando dinheiro físico para lá e para cá. Dá até para comprar dólar direto no aplicativo, pagando via Pix. E você pode ficar tranquilo, porque vai ter uma conta internacional sem taxas escondidas e assegurada em até $250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito Americano, o FDIC. A Nomad é o melhor caminho para quem quer ter uma reserva financeira em uma moeda forte, e é também uma solução prática para quem pensa em fazer investimentos no mercado americano. Dá para ter tudo isso sem sair de casa, porque em um único aplicativo você tem uma plataforma de investimentos completa. Então não perde tempo não. Baixa logo o app
app e usa o meu código PAINEL20, porque com ele você pode ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Com a Nomad, você vai simplificar a sua vida financeira internacional de um jeito que, há um tempo atrás, a gente só via nos filmes. Agora vamos voltar a falar de Matrix, porque eu ainda tenho muita coisa legal para mostrar. A cena do interrogatório do protagonista também teve a mistura entre truques físicos e computação gráfica. Quando a boca do Keanu Reeves aparece colada, o efeito foi executado principalmente com maquiagem protética, mas fizeram retoques digitais para aprimorar o resultado. A sonda que se transforma em uma espécie de inseto cibernético e entra na barriga do Neo também foi feita com CGI e efeitos práticos. A MEG, Makeup Effects Group, criou um inseto animatrônico com uma cauda de silicone translúcido em torno de um mecanismo operado por cabos. Por meio de moldes do corpo do ator, foi criado um boneco realista com pele de silicone e pelos inseridos fio a fio. No set, 2 marionetistas operavam a cauda do inseto, enquanto outros 9 controlavam os mecanismos do torso. A sequência que mostra os campos de fetos controlados pelas máquinas foi um trabalho digital da Manex Visual Effects, que levou quase 1 ano e meio para ser concluído. Já o bebê que aparece no final era um animatrônico com pele de silicone, desenvolvido pela MEG. A movimentação dele foi feita por 10 marionetistas, operando 55 cabos que saíam pela parte inferior do boneco. A mesma equipe também criou um braço falso com uma articulação que simulava uma fratura. Essa prótese foi usada por um ator em uma cena de luta com a Trinity. Para a cena em que o protagonista anda de carro observando a realidade virtual da Matrix, em vez de usar fundo verde ou algum efeito mais realista, optaram pelo velho truque da projeção da imagem da rua em uma tela. A intenção foi justamente enfatizar a artificialidade daquele mundo. No contexto da simulação da realidade, alguns personagens de Matrix conseguem mostrar habilidades sobre-humanas. Foi assim que a dupla de cineastas Lana e Lily Wachowski conseguiram incluir em Matrix o estilo Wire Fu, que são as coreografias de luta com o uso de cabos. Os atores treinaram por cerca de 4 meses e o processo foi doloroso, especialmente para o perfeccionista Keanu Reeves, que se recuperava de uma cirurgia no pescoço. Os cabos também ajudaram os atores em várias cenas de saltos longos, algumas delas executadas em frente a um fundo verde. O momento em que o Morpheus mostra pro Neo que é possível pular de um prédio pro outro foi feito com um truque simples e eficiente. Lawrence Fishburne foi suspenso só até não ficar mais visível no topo da imagem. Depois a câmera foi inclinada para cima para mostrar um dublê, que foi quem realmente completou o salto. Já na cena em que as pessoas são paralisadas e só o protagonista e seu mentor continuam se movendo, o truque foi montar a imagem em camadas, filmando alguns atores separadamente em frente a um fundo verde. Depois, tudo foi unido na pós-produção. Na memorável sequência da batalha no lobby, além de coreografias com cabos e muitos efeitos pirotécnicos, foi usada uma miniatura para a cena da explosão. Ela foi virada para baixo para o fogo fluir da melhor maneira, e a porta do elevador foi feita com CGI. Pouco depois dessa parte, acontece a cena mais famosa do filme, onde o Neo se inclina para desviar de vários disparos. Aqui, os projéteis em câmera lenta foram feitos com CGI, deixando um rastro semelhante a uma névoa de calor. O ator foi filmado diante de um fundo verde, e tudo em volta dele na cena é um cenário virtual, feito a partir do terraço onde ocorreram algumas filmagens. Para um melhor resultado nas cenas de bullet time, a essa altura, a equipe já tinha ampliado a captura da imagem, utilizando 120 câmeras fotográficas disparadas em sequência. Procurando suavizar ainda mais o movimento, foram criados quadros intermediários entre cada foto, por meio do processo conhecido como interpolação. Tudo isso resultou em um dos momentos mais memoráveis da história dos efeitos visuais. A cena de ação com um helicóptero envolveu o uso de um imenso translight, um painel translúcido e retroiluminado, contendo a imagem de edifícios. Em alguns momentos, o helicóptero na verdade era um mocap em tamanho real e suspenso por cabos, com hélices adicionadas somente depois, com CGI. Já o momento da colisão no prédio foi feito com uma miniatura. A onda de impacto durante a explosão foi feita inicialmente com um efeito prático, que depois foi aprimorado digitalmente. A atriz Carrie-Anne Moss foi filmada em frente a um fundo verde, e a imagem dela foi sobreposta depois, na pós-produção. Todo esse trabalho feito em Matrix foi amplamente reconhecido, com o filme vencendo 4 prêmios na cerimônia do Oscar, inclusive, claro, o de melhores efeitos visuais. Nas bilheterias,
bilheterias, rendeu um valor maior do que 7 vezes o seu orçamento. Também deu origem a continuações, animações, quadrinhos, videogames, livros, teorias muito loucas, influenciou a moda e a cultura pop e frequentemente é reconhecido como um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Um clássico inesquecível. E se bastante gente curtir esse vídeo, eu vou continuar mostrando os truques dos outros filmes da franquia. Tem muita coisa legal nos bastidores dessas produções, então se você é fã de Matrix, fica ligado no canal. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!